Aí, irmão, botem as palminhas aí, receba com muita alegria o nosso irmão Rafael Alvarenga, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A gente está aqui numa situaçãozinha meio complicada, eu e o pastor Davis, porque parece que a gente combinou, né? O pastor Davis decidiu introduzir o culto no Salmo 46. Ô glória, isso é confirmação de Deus, irmão, nada mais do que isso. Amém? Então abra sua Bíblia aí no Salmo número 46, para a gente meditar aqui um pouquinho acerca da palavra de Deus, amém? Eu vou ler só o início, assim, os primeiros 3 versículos, porque como já houve uma explanação da leitura por completo, eu acho que não tem por necessidade de lê-lo todo, tá bom? Diz assim, Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amém? Nós iremos aqui, nos próximos 20 minutos, tratar algo importante. Eu já queria aqui, se eu fosse intitular essa palavra de hoje, eu queria colocar como título aqui o poder de um diálogo. E eu quero te trazer algo muito interessante para os nossos dias de hoje, que é um princípio que fala acerca da oração. O livro de Salmo, deixa eu só introduzir aqui um pouco para a gente compreender melhor, ele é uma compilação de diversas coleções de cânticos e poesias antigas. O livro de Salmos, na antiguidade, ele era muito importante, assim, no dia a dia dos trabalhadores do campo, assim como também os sacerdotes que serviam no templo, porque o livro de Salmo é interessante porque as pessoas tornavam ele como cântico. E por que isso? As pessoas tinham o costume de tornar o livro de Salmo como cântico para a questão de memorização. Imagine um trabalhador do campo tendo que meditar na palavra de Deus e sem acesso, assim, àquilo que era disponível como leitura na época. Então ele tornava o livro de Salmo como um cântico justamente para memorizar. Ele geralmente cantava-se o livro de Salmo para que dentro do seu coração, na sua memória, ele tinha isso muito vivo dentro de si. E eu lembro aqui de algo engraçado no início, assim, quando eu comecei a estudar, eu lembro de uma coisa muito importante em relação a cântico como memorização. Meu pai, ele me ensinou uma questão muito interessante, assim, para a gente gravar a tabuada, e isso realmente funcionou nos nossos dias. Ele dizia que cantar a tabuada, ao invés de simplesmente falar pausadamente, a gente gravava facilmente, e realmente acontecia. Imagine lá, né? Irmão Rafael no dia da prova cantando a tabuada, no mínimo era uma cora, né, pastor Davis? Mas funcionava, e assim foi onde eu pude obter algumas boas notas na escola. Querido, esse Salmo 46, ele está ligado, ele está direcionado aos filhos de Corá. E algo muito interessante é que quando os filhos de Corá, eles escreveram esse Salmo de número 46, eles pareciam que tinham a impressão de que na atualidade, em pleno século 21, 2020, a gente iria ter a necessidade de ter frases escritas na palavra de Deus, como Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Parecia que eles estavam adivinhando que chegaria no Brasil um período de pandemia em que a gente teria que gravar isso em nosso coração, até mesmo para replicar aqueles que estão mais fragilizados nessa época. Frases como Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa semana aconteceu algo muito interessante e eu pude lembrar algo acerca aqui, como eu falei, que um princípio dessa palavra é oração. Essa semana o pastor Davis também deve ter tido acesso a esse material. Em um dos cursos que nós temos em andamento, eu pude refletir sobre 2 coisas muito importantes, sobre o relacionamento que se tem com Deus. 2 coisas muito importantes, onde a primeira
basicamente se resume em ler a palavra de Deus, prosseguir em conhecer, e outro princípio, igualmente a esse, ele é falar com Deus através do ato da oração. Então, eu queria que você gravasse isso dentro de si. 2 princípios muito importantes para nesse período de pandemia você assim atribuir à sua vida diária. Primeiro, consiste em você ler a palavra de Deus, em você aplicá-la no seu dia a dia, em você pegar esse Salmo 46 que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que diz que Ele será exaltado entre as nações, será exaltado sobre a terra, e aplicar isso no seu dia, fazer o seu dia melhor, fazer o dia de alguém melhor, citando assim versículos como esse. Eu queria te falar algo aqui muito importante também. Mateus capítulo 26, verso 36, Jesus ele vai nos ensinar algo muito importante acerca da oração. Jesus ele em determinado momento, quando assim ele chega juntamente com os seus discípulos no Getsêmani, ele deixa os seus discípulos e ele vai a uma parte separadamente para assim a orar. Então nós vemos que Jesus, como precursor da oração, ele nos deu esse exemplo. E eu quero liberar um primeiro princípio sobre a sua vida. Eu quero te dizer que toda particularidade existe um momento a sós. Então, se você nos dias de hoje, mediante esse medo que você está enfrentando, você ainda não teve a sua particularidade com Deus, esse é um bom momento para você aplicar esse princípio da oração em sua vida. Jesus nos provou isso, irmão. E eu quero aqui para a glória e honra do Senhor, te dizer algo, que a oração, ela gera confiança. A oração, ela gera confiança no seu dia. Algo muito importante sobre confiança é que o contrário da confiança está ligado diretamente ao medo. E nós devemos saber que o final da história, ela não acaba nessa situação que nós enfrentamos. Que isso que nós estamos vivendo é apenas um desequilíbrio, um desequilíbrio atual. Eu reconheço que é difícil essa situação que estamos enfrentando, mas na verdade a oração ela vai te liberar esse princípio, o princípio da confiança, o princípio de saber que nós temos um Deus vivo que intercede por nós nesse período tão difícil que estamos enfrentando. Eu não quero ser leviano e dizer que as coisas estão dentro de uma normalidade, não estão, e que você que está em casa não vê a hora de estar conosco aqui no culto, de estar juntamente com a igreja. Eu cheguei aqui e foi uma experiência diferente para mim, por contemplar que assim as cadeiras vazias, né? Como o pastor tem citado nas lives, apenas o efetivo para rodar o culto assim está funcionando. E a prova é que isso está acontecendo. Eu pude contemplar aqui hoje, e algo de certa forma até entristece o nosso coração. Mas eu quero te dizer que esse período, na verdade, Deus está forjando você, para quando você voltar a esse lugar, você voltar mais firme, você voltar talvez com um conceito diferente acerca do culto, porque hoje você se vê privado dessa situação. Hoje você não tem a oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, essa oportunidade ímpar de estar com alguns irmãos adorando, de presenciar, querido, o Marchon louvando dessa forma maravilhosa ao Senhor, de ver o pastor David com essa alegria iniciando o culto, com essa empolgação. Isso tem nos feito falta, mas eu quero te dizer, isso é apenas um momento, querido. Isso é apenas um pequeno desequilíbrio que aconteceu na sua rotina diária. Isso logo vai passar. A vida não se resume só a isso. Creia que Deus tem um tempo novo para a sua vida. Em oração com a minha esposa esses dias, eu não gosto de expor o horário, né, mas na madrugada, Deus falou e ministrou o meu coração que esse período é nada mais, nada menos um marco daquilo que não deu certo até hoje. Esse período é apenas um marco em que Deus selou. Até aqui foram as coisas que não deram certo na sua vida,
mas daqui para frente eu tenho uma nova história escrita para a igreja de Deus. Você pode digitar amém aí, irmãos, com essa palavra? Porque crê que esse é um marco nas nossas vidas, em que Deus separou um tempo para falar com o seu povo, para intensificar a oração da igreja, para fazer com que o povo assim se achegue a Ele. Nós vemos isso diversas vezes na história de Israel. Israel, quando se voltava para Deus, eles tinham alimento, eles tinham provisão, eles tinham vindo de Cristo, de Deus, aquilo que Deus tinha a oferecer. Mas a partir do momento que o povo de Israel levantava dentro do seu coração, levantava dentro do templo do Senhor algum deus pagão ou algo parecido, aquilo que tomava o primeiro lugar no coração de Israel, Deus colocava um tempo de prova, Deus colocava um tempo de dificuldade, Deus colocava um tempo de aflição, pastor, justamente para que o povo de Israel pudesse novamente voltar aos caminhos dele, justamente para que o povo de Deus ele voltasse a representatividade do culto, eles pudessem assim dar importância ao momento em que entravam no templo para expor o seu sacrifício. E eu acredito que nada é diferente aos nossos dias de hoje. Eu quero te dizer, aproveite esse tempo para ministrar louvores dentro do seu lar. Aproveite esse tempo para reunir a sua família, para voltar ao Deus novamente, ao coração do Israel que é a sua vida. Aproveite esse tempo para se alegrar com a sua casa. Eu me recordo que um pouco antes dessa pandemia, a gente vivia um tempo muito complicado, era tudo muito corrido. Geralmente eu e minha esposa saíamos de casa junto, ela para o seu trabalho e eu para as minhas atividades, para o meu trabalho também. E nós só nos voltávamos a ver à noite, quando eu buscava no ponto e voltava. Hoje isso mudou, hoje a realidade é outra. Nós conseguimos criar rotina em que Deus literalmente, Ele tomou o primeiro lugar das nossas vidas. Não que Ele não era, mas talvez a primazia, mas talvez a forma em que era feito, mas talvez a forma em que, o tempo em que nós dávamos a Ele não era o suficiente. E nós hoje podemos fazer isso livremente. Hoje nós podemos assimilar a questão do culto com uma visão totalmente diferente do passado. Hoje, voltar aqui, subir a essa tribuna, através dessa oportunidade, hoje, falar para os irmãos aqui, tem um gosto a mais. Está fazendo a obra de Cristo, tem uma força a mais, sabe por quê? Porque isso foi nos tirado. E eu quero voltar ao assunto de Israel. Quando alguma coisa era se tirado, o que Israel fazia? Voltava a se adorar. Quando alguma coisa era se tirado, o que Israel fazia? Os sacrifícios voltavam a ser feitos. Aleluia. Então eu quero te deixar esse princípio da oração, da leitura da palavra. Eu quero te dizer algo importante. Eu quero lembrar para você uma passagem também muito importante nesse período. A Bíblia vai relatar que certa vez Jesus chega à beira da praia e entra num barco, e um dos discípulos provavelmente, e pede que os discípulos assim afastem o barco da areia, assim. E dentro desse episódio, quando eles já estão em meio ao mar, a Bíblia vai relatar que há uma tempestade que assola o barco, há uma tempestade que abate o barco. E a Bíblia, ela vai dizer detalhes importantes, como que a água já estava alcançando o barco, a água já estava adentrando no barco, quando alguns dos discípulos eles vão até Jesus e assim acordam Jesus. Jesus, como sendo carne igual a nós, ele tinha as privações de sono, cansaço, fome, necessidade fisiológica, e nesse episódio Jesus teve a necessidade do sono. E eu quero lembrar você que existia nesse episódio um perigo de morte, assim como nós vivemos hoje. O perigo ali era o naufrágio. O perigo ali era que o barco ele afundasse e os que estavam dentro dele assim morressem afogados por conta da água que já estava entrando no barco. Mas eu quero te dizer, querido, e falando em água, deixa eu beber um pouquinho aqui.
E se tratando dessa situação do perigo, querido, eu quero te dizer, nesses dias que estão me enfrentando, não há nada diferente do episódio que aconteceu no barco. Nesses dias que estão me enfrentando, o perigo também é de morte. Nesses dias que estão me enfrentando, há uma agressividade das águas que se turbam contra a nossa vida. Mas eu quero te dizer, assim como Jesus esteve naquele barco com os discípulos, não é nada diferente hoje. Hoje, Jesus está no meu e no seu barco, disposto a ser acordado como antes, disposto a ser acordado como os discípulos assim o fizeram. E como que nós possamos assim chamar a atenção do Mestre para que ele possa levantar, para que ele possa fazer bonança sobre essa tempestade da pandemia, para que ele possa tornar bonança as dificuldades financeiras que eu e você tem enfrentado? Basta recorrer à mesma pessoa. Basta recorrer àqueles a quem os discípulos acordaram. Jesus Cristo, ele estava no barco. Eu quero te dizer, Jesus Cristo está nesse barco do Brasil, querido. Amém. Jesus Cristo está nesse barco que se chama pandemia. Naquele tempo foi água que assolou o barco. Hoje em dia é um vírus. E eu quero te dizer que aos olhos de Jesus, insignificante. Eu quero te dizer que aos olhos de Jesus, a dificuldade é a mesma. O perigo de morte é o mesmo. As vidas que se tinham no barco eram as mesmas. Mas eu também quero relatar e afirmar para você com toda a certeza do meu coração, a pessoa que estava no barco, a pessoa de Jesus, Jesus Cristo, com o poder e a capacidade de acalmar o mar, de tornar bonança sobre o vento, é o mesmo, querido. Nada é diferente do que acontecia. Eu quero te entregar esses dois princípios. Eu quero que no seu coração, a primazia da leitura da palavra. Eu quero te dizer que no seu coração, o princípio da oração, ele tem que ser ativado nesse momento. Imagine você chegando na casa de alguém, onde você quer se comunicar, onde você quer falar com alguém, e no muro dessa pessoa está lá pendurado um botão, onde para você ter acesso àquela pessoa, você precisa tocar a campainha para que essa pessoa chegue a você. Eu quero te dizer, o nome desse botão é oração. Eu quero te dizer que o nome desse acesso, que fará com que essa pandemia cesse, com que o seu negócio não quebre, com que você consiga suprir as suas necessidades, com que você consiga levar o teu pão e continuar levando para a sua casa. O nome desse botão, querido, é a oração. Não perca seu tempo. Acesse esse botão hoje. Dobre o seu joelho hoje. Seja fiel hoje. A palavra vai dizer que há um mandamento e um princípio muito grande em ser fiel no pouco, que no muito ele nos colocaria. Talvez hoje é um tempo de você, seguramente no seu coração, acessar esse botão, de você ter o Senhor da sua vida em primeiro lugar. Eu fico muito triste quando eu converso com algumas pessoas e o que mais a gente tem ouvido são as situações negativas acerca desse assunto. Eu acho que a televisão e a internet, ela nunca ganhou tanto dinheiro como nos dias de hoje por conta dessa situação. Sabe por quê? Porque tem pessoas como eu e você que dá audiência para essas pessoas. E o que acontece nesse momento? Aquilo que era para ser superado acaba sendo o Senhor das nossas vidas. Aquilo que era para ser motivo de oração é motivo de conversa, é motivo de troca de mensagem, quando na verdade o motivo principal era a gente estar 100% disposto a viver uma vida de mudança. Querido, eu confesso e eu reconheço que Deus, eu escrevi uma série de coisas, pastor. Eu estudei uma série de coisas, mas como o Senhor bem sabe que aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente se programa, nunca é aquilo que na verdade a gente fala. Eu acho que quem prega tem essa experiência muito viva nos seus dias. E eu louvo ao Senhor por essa palavra, sabe por quê? Porque quando alguma coisa é mudada nos meus dias, eu sei que eu estou na direção certa. Eu quero aqui trazer 2 testemunhos de coisas que têm acontecido em minha vida.
para te provar que o princípio da leitura da palavra e da adoração, eles funcionam. Em meio a essa pandemia, minha esposa com loja fechada, eu afastado das minhas atividades, eu quero te dizer, no dia 5 de maio, nós vamos nos mudar para casa própria. Aleluia. Após 8 anos de aluguel. Minha esposa mora comigo há 1 ano e 6 meses no aluguel. Mas eu e minha mãe já vinha de um processo de 8 anos de aluguel. Você sabe o que é isso? Fazendo as contas por baixo aí, foi mais de 30 mil nessa questão de aluguel. Em meio a essa situação, Deus nos proveu de nós mudarmos para a casa própria. Quer ouvir mais uma, que esse princípio de palavra e oração, ele dá certo? Nós tínhamos uma dívida, a Zezé, a irmã Zezé, ela tá ciente dessa situação, porque em uma das consagrações nós pudemos contar o nosso testemunho. Isso aqui, irmão, é para fortificar a tua fé, é para você ver que quando colocamos o Senhor em primazia, quando damos um pouquinho só de tempo para Ele, dá certo. Nós tínhamos uma dívida de aproximadamente 28 mil de um terreno, que consequentemente é a casa que nós moramos hoje, que nós vamos nos mudar, na verdade. 28 mil estava em aberto. Quando eu saí de uma empresa recentemente, eu fiz uma proposta. Não é que eu fiz uma proposta, foi me ofertado a falar uma proposta. E eu falei algo que para mim foi até vergonhoso. Eu falei cerca de 1/3 desse valor, praticamente. E o dono da imobiliária virou para mim e falou assim: Rafael, talvez eu não consiga por conta do valor. Mas você não consegue? Mas eu falei, cara, eu não tenho. Na verdade, eu estava com vergonha de falar isso para você. Mas aí ele me ligou no outro dia e falou: Rafael, o negócio está fechado. Deposita para mim e vem assinar o seu contrato. Sabe em que período foi isso? No início dessa pandemia. Foi dentro dessa situação que nós podemos contemplar essas 2 vitórias. Amém. E eu quero te dizer, coisas maiores estão por vir. Amém. Não quero me ater a nada material, porque a vida espiritual, irmão, ela mudou completamente, além dessas coisas materiais que eu tenho te falado. Mas eu termino aqui a minha fala, eu termino aqui a minha oportunidade, te dizendo, aplique esse princípio na sua vida. A oração, irmão, quando voltada para a pessoa certa, quando você tem uma necessidade, um diálogo, você direciona a pessoa certa. Querido, eu quero te dizer um ditado aqui, ou uma frase, né, muito popular: é batata. Acredite nisso, aplique na sua vida e deixa Deus agir na sua história, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com álcool gel e libertará do coronavírus. Sandrinha, pode respirar, irmã. Sandra estava sem respirar, passou aí 20 minutos sem respirar. Deus abençoe, Rafael. Palavra muito boa, palavra abençoada para edificar nossa fé. Bendito seja o nome de Jesus por isso. Nós adoramos ao Senhor com certeza absoluta. Essa dificuldade é apenas um momento, é apenas um período. E algo poderoso da parte de Deus vai acontecer nesses dias e após esses dias. Hoje eu estava ouvindo uma live de um pastor. Todo dia ele prega meio-dia. E ele falou uma coisa, eu vou falar uma coisa para tudo. A palavra de Deus, ela é tremenda. Gente, eu já li essa passagem de Noé, da arca, de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora, de fora para dentro. Você acredita que o cara falou uma coisa hoje que eu nunca ouvi? Eu falei assim, não é mesmo que ele está certo? Noé levou 100 anos para fazer a arca. Ele, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Durante 100 anos não nasceu nenhuma pessoa da família de Noé. Mas depois que eles passaram pela tempestade e cumpriram o propósito, Deus falou assim: agora cresça e multiplique, vai gerar filhos aí, ó, enche a terra. Aleluia. Eu falei, cara, não é que esse cara está certo, meu irmão? Quero dizer para você, meu irmão, nós estamos num propósito. Nós estamos num propósito. Depois dessa tempestade, vai gerar vida para a glória do nome de Jesus. Depois dessa tempestade, muita coisa que estava represada vai ser liberada para a glória do nome de Deus.
Depois desses dias nós vamos ver muita manifestação de Deus, glória a Jesus. E aí, como o Rafael falou brilhantemente na mensagem, muitas coisas vão sendo colocadas no lugar, e quando as coisas são colocadas no lugar, Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir, ok? Com certeza absoluta, Deus tinha e Deus tem um propósito dentro desse processo. Quero lembrar vocês, cadê Júnior? Cadê Júnior? Na bateria, Júnior, na bateria. Ô Júnior, Diegão, vê qual que é o Instagram, qual que é o Face? Então, Elaine, fica ligado aí, ó. Amanhã, vira lá. Amanhã no almoço com o pastor, quem vai estar? Vai lá, Júlio. Quem vai estar amanhã no almoço com o pastor, Júlio? Toca a bateria, Júlio. Mas ele não vai tocar, vira pra mim agora. Mas ele não vai tocar amanhã ele vai dar o testemunho dele. Lindo. Hoje a gente treinou. Aleluia. Teve uma choradeira danada hoje. Você imagina amanhã, na hora da live, meio-dia, almoço com o pastor. Tem sido uma bênção. E à noite, que horas, Diegão? A live de vocês é que horas? Às 20h30 vai ter a live da banda Novo Tempo. Vocês vão utilizar meu Instagram, meu Face de novo? Vai ser pro Face? Igor Santana, né? Vai ser o Instagram da banda lá, Igor Santana lá, ok? Então amanhã às 8h30, ok? E eu tenho uma boa notícia para vocês. Pastor Neemias, representando o conselho de pastores da cidade de Itaboraí, conversou com o prefeito da cidade. E domingo, nós teremos culto presencial para a glória do nome de Deus. Domingo, nós teremos cultos presenciais para a glória do nome de Jesus. Então, deixa eu explicar para vocês, nesse tempinho que a gente tem, eu tenho que dar algumas orientações. Nós teremos 2 cultos no domingo. Um culto 10 da manhã e um culto 18h30, 10 da manhã e 18h30. Algumas recomendações que nós precisamos seguir para poder efetuar o culto. Nós temos uma certa quantidade de pessoas que poderão comparecer no templo. Ou seja, nós estamos solicitando aos irmãos, e depois do anúncio eu vou dar a direção para os discipuladores, e eles vão entrar em contato com a membresia, tá? Que quem vier no culto da manhã não virá no culto da noite, ok? Para poder dar oportunidade para todo mundo que quiser vir possa estar. Segunda coisa, o pessoal que está na faixa de Gaza, acima de 60, resfriado, principalmente resfriado, pessoal aí que está na faixa de Gaza, aí que vocês sabem o que é, nós estamos aconselhando a você não comparecer, continue assistindo o culto através das lives. As lives serão feitas normalmente, tá legal? Outra coisa, será obrigatório o uso de máscara, ok? Vai ter que trazer a sua máscarazinha, certo? Pastor, eu estou no osso do osso, não consigo ter máscara. Entre em contato com a gente que a gente vai dar um jeitinho para você, tá legal? Ok? Então, tem mais alguma coisa? Orienta. Tá, isso, muito bem lembrado. É só para Itaboraí, é o prefeito de Itaboraí que liberou. Não tem nada a ver com São Gonçalo, nem com Niterói, tá? Ok? É só para Itaboraí. Então, vou repetir, nós teremos culto 10 da manhã e às 18h30, certo? E outra coisa, ninguém precisa se sentir constrangido a estar, ok? Isso é uma oportunidade que nós estamos, por exemplo, como o Rafael falou, como o Machão falou, eu quero acreditar que tem gente que está morrendo de vontade de vir para cá, ok? Tem gente, e tem outras pessoas, com certeza, que devem estar assim, eu não vou lá não. Outra coisa, não vai funcionar o Ministério Kids.
Quem for trazer as crianças vai ter que fazer igual a Gláucia e Edson, ó, no colinho ali do lado de papai e mamãe, ok? Porque as cadeiras, nós vamos fazer tudo direitinho dentro da norma, pulando uma cadeira, tanto para um lado, uma cadeira para trás, certo? Para poder ficar tudo dentro da margem de segurança, tá bom? Então, domingo, 10 da manhã e 18h30, nós estaremos funcionando com culto presencial e culto e a live também rolando, também acontecendo simultaneamente, tá bom? E eu tenho certeza que será uma festa maravilhosa. Infelizmente a gente não vai poder se abraçar, se beijar, mas meu irmão, só o fato da gente estar perto, só o fato de entrar na casa do Senhor, só no fato da gente não precisar toda hora olhar para essas cadeiras puras, já vai ser um negócio muito top, porque toda luta passa e todo deserto tem um fim, em nome de Jesus, e isso também vai ter um fim para a glória do nome de Deus, amém? Amém, irmãos? Vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar pedindo. Por exemplo, eu recebi a notícia, nós ouvimos pela rádio, o pastor Neto me mandou, por exemplo, o governador vai cair, o governador de São Luís, o governador do Maranhão, decretou lockdown em São Luís. Vocês sabem o que é lockdown, né? Lockdown não é o que a gente está vendo aqui não, isso aqui é quarentena. Lockdown é fechamento total. Mercado, posto de gasolina, farmácia só vai funcionar em determinado horário, muito restrito, ok? E quem não cumprir vai preso. Então a gente tem que continuar orando pelo país, Está terminando, deixa eu só falar uma coisa aqui. Olha para mim aqui. Teve uma moça na Band News, ela deu uma entrevista que o pai dela faleceu, o irmão dela faleceu, o pai ficou doente, então os filhos tomavam conta dele em casa. Só que aquela coisa aí, na hora do manuseio com o pai, eles usavam a máscara, aquela coisa toda, mas no quarto eles não utilizavam. O que aconteceu? O irmão dela pegou o vírus, foi para o hospital, entrou andando e saiu no caixão lacrado. E ela falou uma coisa que me marcou na entrevista. Ela disse assim: pode ter 1 bilhão de contaminados no mundo, que é apenas número, mas quando um caso atravessa a porta da tua casa, é suficiente para derrubar você. Então, não é porque a gente está com saúde que a gente não vai deixar de orar. Você viu, o pastor Davidson fez a oração aqui, a gente continua orando, a gente continua decretando, porque tem um monte de famílias enlutadas no Brasil, e a gente não pode abaixar a guarda com relação à oração. Nós já tivemos uma vitória aqui na cidade, vamos fazer o culto presencial, amém, mas vamos continuar orando pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente ir embora para casa. Obrigado a turma que veio colaborar com a gente, ok? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que o Senhor te leve na paz, cobertos com teu sangue. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que o Senhor decrete sobre você e sobre a sua casa proteção. Que em nome de Jesus essa praga não chegará à tua casa. Que o Senhor te dê saúde, que os enfermos sejam restaurados para a glória do nome de Jesus. Que provisão chegue na sua casa, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. E o povo do Senhor diga: beijo no seu coração, te aguardo amanhã, meio-dia. Deus te abençoe.